né? Escritura. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Glória a Deus. Você sabia que todos nós temos que ter uma vida espiritual saudável? Mas para nós termos uma vida espiritual saudável, nós temos que preparar algumas coisas na nossa vida. Eu acredito que nós temos que reajustar algumas coisas. Nós precisamos tomar algumas precauções. A nossa mente. Tudo o que fazemos, se projetamos, se arquitetamos, se criamos formas, vem pela nossa mente. Não conseguimos impedir os maus pensamentos. Nós não conseguimos impedir os maus pensamentos. Sim ou não? Mas podemos cair fora deles em Cristo Jesus. Tanto eu como você não vai conseguir impedir os maus pensamentos, mas tanto eu como você podemos cair fora deles em Cristo Jesus. Se desejamos uma vida abençoada, se desejamos uma vida próspera, precisamos buscar a renovação da nossa mente. Paulo diz isso na sua epístola de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. A pergunta é: com o que nós temos ocupado a nossa mente? Com o que nós temos ocupado a nossa mente? Você já fez essa pergunta para você? Para você mesmo? Você já parou para refletir como você tem ocupado a sua mente? Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou entender isso, preste bem atenção, você só vai entender isso se a sua mente estiver voltada para o quê? Para Cristo. Você só vai entender tudo isso que eu disse até agora se a sua mente estiver voltada para Cristo. Eu tenho falado muito a respeito disso, em que ou o que nós temos se conectado no nosso dia a dia. É possível, Pastor Francisco, nós viver o nosso dia a dia, mas termos a nossa mente conectadas nas coisas do reino? Sim, é possível, sim. Eu tiro eu como exemplo. Faço o que eu devo fazer
mas eu estou sempre conectado com o trono da graça. Serei eu diferente? Não. Todos nós podemos. À medida que nós enxergamos que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que a nossa mente, como diz Paulo, 1 Coríntios 2,16, é a mente de Cristo. O próprio Jesus disse o quê? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não só a nossa mente, mas também os nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos estiverem bom, todo o corpo também estará bom. Mas se os nossos olhos estiverem ruim, todo o nosso corpo estará ruim. O salmista no Salmo 119, versículo 37, diz que desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que tu traçaste. O salmista está deixando claro para que Deus desvie os seus olhos das coisas inúteis, para que ele possa viver nos caminhos que o Senhor traçaste para ele. Isso quer dizer o quê? Se os meus olhos estão fixados, voltados, focados naquilo que é inútil para a minha vida, para uma vida espiritual, para um crescimento espiritual, jamais eu vou andar nos caminhos que o Senhor tem traçado para mim. Agora, Deus é tão bom que Ele deixa para nós ainda o privilégio de pedir a Ele força e graça. Deus, olha que Ele está dizendo: desvia os meus olhos das coisas inúteis, para que eu possa viver nos caminhos que o Senhor tem traçado para mim. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o quê? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Vivemos na prática do erro porque queremos, porque o manual de prática está aqui. Andamos nos caminhos das trevas porque queremos, porque a luz está aqui. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Não só as nossas mentes, os nossos olhos, mas também o nosso coração, para termos uma vida espiritual saudável, temos que tratar a nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada pela palavra de Deus. Cristo tem que ser o autor e consumador da nossa fé. A nossa mente tem que ser de Cristo. Os nossos olhos têm que ser desviados das coisas. A candeia tem que haver um desvio de conduta. Tem que haver um desvio de conduta dos nossos olhos e o nosso coração também. Jesus deixou muito claro em Marcos capítulo 7, verso de número 21 e 23, ele diz que a semente de cada atitude, preste bem atenção, está em Marcos
capítulo 7, verso 21 e 23, se não me falha a memória. As palavras de Jesus foi: olha, que a semente de cada atitude, como os atos pecaminosos de um indivíduo, é algo que reside no coração do ser, pois de dentro do coração procede os maus pensamentos, a fornicação, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as cobiças, as vaidades, todo tipo de maldade, bem como o engano. As nossas mentes têm que ser transformadas, os nossos corações têm que ser renovados, têm que ser limpos, os nossos olhos têm que ser purificados. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, diz que sobre as nossas lutas, o inimigo das nossas almas quer colocar a nossa mente, em nossos olhos, em nossos corações, coisas que me tiram da presença de Deus, que me afasta do caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? É o Evangelho de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Quem tem uma pergunta para ti? Quem tem habitado no seu coração? O Espírito Santo de Deus? Ou naquilo que você tem colocado os teus olhos? Aquilo que você tem deixado levar o seu coração? Hein? Faça aí uma análise. O inimigo, olha para cá, o inimigo das nossas almas, as coisas desse mundo, não pode nortear a nossa vida, não pode nortear a nossa vida, não pode dominar os nossos corações. Então eu deixei 3 chaves importantes aí para você ter uma vida espiritual saudável: a sua mente, os seus olhos e o seu coração. Dentro de tudo isso que eu entreguei para você hoje, nessa manhã maravilhosa de sábado, se você pegar, olhe para mim, e aplicar na sua vida, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Haverá vitórias, milagres, bênçãos de Deus para a tua vida. Porque é o que a palavra de Deus diz, não é o que o homem diz. Porque o homem diz o que muitas vezes Deus não disse nada. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus, os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Mas o que Deus tem a respeito de cada um de nós são pensamentos de paz. Deus levantou os seus santos e profetas aqui nessa terra para levar as pessoas ao arrependimento, a uma fé genuína, baseado nas escrituras sagradas, a um caminho de prosperidade baseado na palavra de Deus, a ter os seus corações limpos e puros, porque senão não subirá ao trono sublime do Senhor, a alcançar a graça de Deus e a sua misericórdia. Então, irmãos, a palavra de Deus diz isso para nós, que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Vamos orar? Quero orar por você, onde você estiver. Diga assim: Senhor meu Deus, Pai querido e amado Deus, Deus de infinita graça, Deus de majestade, Deus de longanimidade e bondade, Deus de misericórdia também, ó Senhor Deus, meu Pai de justiça. Clamo, Senhor Deus, para o Senhor neste momento. Pai, Tu és o Deus que sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações.
Conhece, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, Deus, as nossas necessidades. Pai, eu creio que em nome de Jesus, meu Pai, louvado seja